Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Estamos aqui essa noite, pela graça e misericórdia do nosso Deus, para mais essa live. Que Deus possa falar conosco nesta noite, através da palavra dele. Que o Espírito Santo de Deus, irmão, esteja nos iluminando, esteja nos dando a graça de entender e compreender a palavra de Deus e colocar ela em prática. E se nós não colocarmos, irmão, a palavra de Deus em ação sobre nossas vidas, nós vamos, como se diz assim, nós vamos perecer. Mas se nós colocar a palavra de Deus nas nossas vidas, colocar ela em ação, nós vamos ser vitoriosos sobre a face dessa terra. Nesse momento de muita dor, de muito sofrimento, e que Deus possa nos dar essa sabedoria de colocar a palavra dele em ação. Eu tenho três direções para nós nessa noite. E eu creio que Deus há de iluminar cada um de nós. Eu peço licença para estar entrando no seu lar, na sua casa, né? Para a gente ter esse momento de reflexão da palavra de Deus. Que Deus possa me usar nesta noite. Amém? Vamos orar. Você que entrou, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Deus venha se fazer presente no nosso meio. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença, aqui no meu lar. Eu coloco o lar, Pai, de cada uma das Tuas filhas, dos Teus filhos, que nesse momento, Senhor, pararam para ouvir a Tua palavra. Eles almejam, Senhor, a Tua presença, porque sem ela, Pai, sem a Tua direção, nós não somos nada. E nós sabemos o valor. Hoje nós podemos dar mais até valor, Senhor, pela casa de oração a qual o Senhor concede para nós. E nós te agradecemos, porque o Senhor não desampara ninguém. De uma forma ou de outra, o Senhor quer nos confortar, Rei da Glória. E nesse momento, Paizinho, eu coloco a minha vida diante de Ti. E que o Senhor possa me usar para falar com a Tua igreja amada. E que haja sim, Paizinho, arrependimento. Que haja conserto nas nossas vidas diante da Tua presença. E nós possamos alcançar cada dia mais e mais a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir, irmão, a palavra de Deus lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse 2. Quero falar sobre São 7 cartas, né, que João escreve. E ele escreve essas cartas e ele define para que essas cartas elas cheguem em cada igreja, em cada necessidade daquela igreja naquela época, que Deus mandou que João escrevesse essas cartas e essas cartas fossem entregues. E hoje, irmão, é do mesmo jeito que Deus falou no passado, Deus fala no presente, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz, né? A palavra de Deus, ela é revelada. Ela tem os mistérios dela para falar conosco. E eu quero hoje compartilhar com vocês essa palavra. E lá em Apocalipse 2, a partir do verso 18 diz assim, ó. E o anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilha como fogo, pés brilhante como bronze polido. Aqui ele
está se referindo à imagem de Cristo, à imagem do Senhor. Olha como Jesus ele é resplandecente, irmão. Ele é luz. E é o que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos luz, porque Deus, Jesus, ele é luz. E aqui diz assim, ó, eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem amor e são fiéis. Ó, eu tenho 3 direções para nós. Amor, Deus olha para nós, né? Deus olha e vê quem tem amor, tá? Deus, ele olha, ele vê quais são os fiéis, tá? Imagina Deus nesse momento fazendo um relatório sobre nós. Então, ele está olhando quem tem amor e quem são os fiéis. Trabalhem e aguenta o sofrimento com paciência. Ó, pessoas que têm amor, que são fiéis, que trabalham no meio do sofrimento e tem paciência. Eu vejo assim que hoje, na vida nossa, algo que nós precisamos muito é a paciência. A paciência. Ela é uma das maiores virtudes que nós podemos receber de Deus hoje. O amor também, porque se você tem paciência, você vai ter amor. Se você tem paciência, né, você vai conseguir ser fiel, você vai conseguir se sustentar diante do sofrimento sobre a face dessa terra. Então são três virtudes que nós precisamos ter: amor, fidelidade e paciência, tá? Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Ó, Deus, ele observa nós, ele sabe o que nós estamos fazendo, ele está atento, irmão, aos nossos movimentos. Isso que a palavra de Deus fala conosco nesta noite. Eu sei o que vocês estão fazendo, mais agora do que no princípio. Porém, tem contra vocês uma coisa, que tolera Jezabel, aquela mulher que diz profetiza, e ela leva os meus servos para um mau caminho, ensinando-os cometer imoralidade sexual e comer alimento que foram oferecido aos ídolos. Olha a observação que Deus fazia, né, sobre a igreja, né, de Tiatira. Olha a situação que a igreja se encontrava. Na igreja tinha pessoas fiéis, pessoas verdadeiras, né, pessoas com paciência para lidar com as situações, pessoas amorosas. Mas entre a igreja existia Jezabel. Existia uma falsidade agindo. E Deus, irmão, ele olha aquela mulher, ela era uma profetisa. E ela estava no meio da igreja para destruir a igreja. O alvo dela não era dar vida para a igreja. O alvo dela era destruir. E olha o que ela entusiasmava, olha o que ela dava assim a entender, né? Que a prostituição, né, a lascívia, tudo aquilo não tinha nada a ver, que não era pecado, né? Nas profecias dela, com certeza, ela blasfemava muito contra as coisas boas e ela direcionava as pessoas para as coisas ruins. E ela ensinava para as pessoas que elas podiam comer, se alimentar de coisas sacrificadas aos demônios. Não tinha problema. Olha o conselho.
Olha o conselho daquela pessoa que era uma profetisa. Ela não era uma pessoa qualquer. Ela era algo usado, só que não era usado por Deus, era usada por Satanás. No meio do quê? Do povo de Deus. Mas Deus estava o quê? Observando. Deus estava de olho. Eu quero ler de novo para vocês entenderem bem o que eu quero mostrar para vocês. Ó, porém, tenho contra vocês uma coisa, e que tolera Jezabel, aquela mulher que diz que é profeta. Tá vendo? Ela diz, eu profetizo, eu sou profeta. Eu lhe digo, eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados. Olha que Deus fala. Deus, irmão, ele visita nós, ele observa nós, ele vê os nossos pecados, seja eles o pecado que for, e ele dá tempo para nós poder afastar do pecado, fugir da imoralidade. Olha que ele diz aqui, ó, e ela levava os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e comer alimento que foi oferecido a ídolos. Cristão, irmão, servo de Deus, não participa de duas mesas espiritual. Ou você é da mesa de Cristo ou você é da mesa de Satanás. Deus não divide a mesa dele com outra pessoa. Então nós não podemos comer coisa que é sacrificado a Satanás. Olha aqui que a palavra de Deus diz, lá no verso 21, e eu lhe darei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Por isso, agora, a não ser que eles se arrependam das coisas má que fizeram junto com ela, matarei os seguidores dela. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Olha só o que Deus ele faz, irmão. Olha a carta que o anjo de Deus, né, o João, escreveu direcionado para aquela igreja. E Deus ele fala assim, que ali havia um pecado maldoso, um pecado usando o nome do Criador, um mau ensinamento, uma direção errada. Só que a palavra de Deus mostra bem claro que não tem nada, irmão, errado que nós fazemos, praticamos sobre a face dessa terra, que Deus não esteja olhando. Deus está vendo todas as coisas. E Ele quer o quê? Ele dá tempo para mim e para você se consertar, se desviar do mau caminho. Para quê? Para que nós possamos receber vida. E olha o que diz aqui, ó. E eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Olha que Deus ele fala. Ele vai nos abençoar, ele vai nos ajudar, só que cada um de nós vai receber conforme nós fazemos. Não tem jeito de nós fazer coisas ruins e receber coisas boas. Se nós faz coisas boas, nós recebemos coisas boas. Se nós faz coisas ruins, nós recebemos coisa ruim. Então, a palavra de Deus deixa bem claro, ó. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conheço os pensamentos e os desejos de todos. Olha que lindo isso. Deus, ele conhece
os nossos pensamentos, os nossos desejos, e ele entra em ação. Seja bom ou seja ruim, Deus vai entrar em ação, irmão, nas nossas atitudes. E eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Olha lá no verso 24. Porém, ai de ti, Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse meu ensinamento. Vocês não aprenderam que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás? Olha que Deus mostra aqui, irmão. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás? O diabo, irmão, o que Deus ele está falando aqui, ó? Satanás, para ele entrar, para ele fazer um estrago na nossa vida, ele tem arma. Ele não vai entrar assim de bobeira. E qual é a forma que ele entra? Através do que? Do alimento sacrificado para idolatria, para feitiçaria. Ele entra. São os segredos que o diabo ele usa para se apoderar da casa da pessoa, da vida da pessoa. Através do que? Da prostituição. Olha só, Deus mostra duas coisas aqui para nós. O que destrói o ser humano? A arma secreta que Satanás usa, alimentos sacrificados, tá? A idolatria, ele usa para penetrar na vida da pessoa e a pessoa achar que não tem nada a ver. Imoralidade sexual, sabe? Ele usa tudo isso para poder penetrar. E a palavra de Deus mostra claramente que são segredos, armas que ele tem. Afirma que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guarda bem aquilo que você tem. Olha que Jesus ele fala, até que o Senhor volte. Guarda, vigia, foge, irmão, dos laços que o diabo faz. Foge das armações que Satanás faz sobre a face dessa terra para pegar os escolhidos de Deus. E o Senhor alerta, ó, mas até que eu venha, guarde bem aquilo que você tem. Guarda a sua vida, faz as suas coisas na presença do Senhor. E aos que conseguir vitória, continuarão a fazer até o fim a minha vontade. E eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Olha que a palavra de Deus fala. Todos aqueles que passam por uma batalha, por uma guerra, que é o que nós estamos vivendo, irmão. Todos aqueles que permanecer firme, todos aqueles que não se deixar levar pelas armadilhas que Satanás tem. Deus deixou bem claro aqui nessa palavra, que o diabo, ele usa, irmão, ele não vai usar, como é que se diz, o incrédulo para derrubar o cristão. O diabo, ele vai usar um crente falso para derrubar os verdadeiros. Essa é a arma dele, poderosa dele. E ele vai usar o quê? A obra de feitiçaria, a sensualidade, sabe? Ele vai usar essas armas, porque são armas que dominam o ser humano, sabe? O desejo da carne, o desejo de comer. Se a pessoa estiver com fome, colocar um prato na sua frente, você come, você está com fome. Ainda tem gente que fala assim, eu oro, consagro, tá limpo. Então ora, consagra, né? Um copo de veneno e bebe, se não cair mortinho, aí eu acredito que pode consagrar
também uma comida de Satanás e não fazer dano algum. Porque a palavra de Deus nos adverte para nós não se alimentar do prato do inimigo. E lá no verso 28 diz assim: aos que conseguir a vitória, continuar a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. A partir do momento que nós guardar, que nós respeitar a Deus, na hora da guerra, na hora da batalha, na hora da dificuldade, o que o Senhor fala? Aqueles que permanecer firme, aqueles que não me negar, eu darei autoridade e poder sobre a vida deles. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrará-las em pedaços, como se fossem pontes de barro. E eu lhe darei a estrela da manhã. O que é você receber, irmão? Uma estrela do Senhor, uma luz. Receber uma estrela, irmão, é receber luz sobre nós. É luz divina. Deus fala que aqueles que permanecer firme na hora da guerra, na hora da batalha, não deixar ser seduzido pelas armas que Satanás tem para vir contra a igreja dele. Se você se guardar, sabe, da sensualidade, da vontade de pecar, Deus no final ele vai te recompensar. Se você fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus, e você vai receber o quê? Luz sobre você. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Se você tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus fala, irmão. O que Deus alerta nós hoje? Tenha amor, seja fiel e tenha paciência, tá? Tenha paciência. Por quê? Satanás, irmão, ele vai se armar também contra nós. Nós se arma contra ele e ele se arma contra nós. Imoralidade sexual é uma arma que ele vai usar contra nós. E que Deus mostra através dessa passagem o alimento. Duas coisas que o ser humano mais quer. É satisfazer, né, a nossa vida sexual e matar a nossa fome de comer. Então são dois lugares das nossas vidas que nós temos que vigiar. Para que o diabo, irmão, ele não venha ganhar terreno. E aqui a palavra de Deus deixa bem clara que lá em Tiatira, quando o anjo vem e revela para João vai e escreve isso, porque lá em Tiatira está acontecendo coisa que está desagradando ao Pai. Vai, João, escreve essa carta para que o povo fique sabendo que eles têm que estar atentos, eles têm que estar alerta, porque o diabo está trabalhando no meio deles. Vigia, irmão, vigia. Nem tudo que está falando em língua é língua de Deus, não. O diabo fala em língua também. Então você vigia aquilo que você come, vigia aquilo que você recebe. Seja sábio, anda pela luz da palavra de Deus. Vamos lá, mais uma passagem lá em Lucas 11, a partir do verso 33. Olha que Jesus fala, Jesus é a luz do corpo. A luz do meu corpo. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr no lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ninguém recebe uma luz para esconder ela.
A luz que nós recebemos, irmão, ela é primeiro para refletir sobre nós, iluminar a minha vida, para que através da luz que há em mim, outros possam ser iluminados. Então, eu devo desfrutar da luz que Deus me dá. Lá em Apocalipse, Deus promete nos dar uma estrela. Estrela, irmão, ela tem luz própria. Ela brilha 24 horas. Tá? Então, Deus, ele promete nos dar luz. Sobre o quê? Sobre uma escuridão. E olha aqui que a palavra de Deus fala. A luz, ela não é feita para ficar escondida. A luz, ela é feita para estar em destaque. Só que Satanás, irmão, quando ele observa e ele vê que uma pessoa, ela tem luz, o que ele mais quer fazer é tirar a nossa luz. E ele vai usar essa arma que ele tem. Ele vai usar a comida consagrada, ele vai usar, tá? E ele vai usar a sensualidade. E são duas coisas que mexem na vida do ser humano. Olha o que é que diz, ó. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que os que entram na casa possam enxergar tudo bem. Olha, a luz, ela é colocada na nossa casa, no centro, para que todos que chegam, eles enxerguem bem o espaço. É que nem aqui em casa. Aonde está a luz da minha sala? Bem no centro da minha sala. Qualquer um que chegar aqui, enxerga tudo que está aqui nessa sala. E assim Deus, irmão, ele coloca essa luz sobre nós. E todo o espaço que esteja em nossa volta, espiritualmente, quando nós recebemos essa luz, não tem jeito de Satanás nos enganar. Ele pode até preparar um prato, porque ele é ousado. Mas só que Deus, ele é maravilhoso em nos alertar e nos avisar que Satanás preparou um prato. Olha só que a palavra de Deus fala. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Ó, quando os nossos olhares é bom, todo o nosso corpo é cheio de luz. Por isso que eu preciso do quê? Eu preciso daquela palavra para complementar essa. Porque eu preciso de amor, eu preciso de fidelidade e eu preciso de paciência. Porque através disso vai vir luz sobre a minha vida, sobre o meu olhar. Vamos lá. Porém, se os teus olhos forem mau, o seu corpo ficará todo cheio de escuridão. Ó, se os nossos olhos são maus, então toda a escuridão, irmão, vai vir sobre nós. Mas o que Deus, ele quer? Que nós colocamos em ação o amor, a paciência e a fidelidade. Para quê? Para que a luz ela possa refletir. Olha o que diz no verso 35. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escura. Olha, tenha cuidado para que a luz que está em nós não venha se tornar escuridão. É perigoso. Eu tenho que zelar pela luz que Deus tem me dado. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escura. Porque o que vai escurecer, irmão? Qual é a arma? Para e pensa comigo. Qual é a arma que Satanás vai usar para frustrar a luz de Deus sobre a minha vida?
Claro, ele vai usar a sensualidade, né? O desejo da carne, e ele vai usar o desejo de comer, de se alimentar. 2 desejos que o ser humano tem. Então, são 2 armas que nós precisamos vigiar. Eu preciso colocar a minha vida, sabe, na presença do Senhor e pedir para Ele: Senhor, não permita que eu venha cair nos laços que Satanás ele faz. Olha que diz aqui, ó: pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escuro, então ele ficará todo cheio de luz, como aconteceu quando você, iluminado pelo brilho de uma lamparina. Tá vendo? Então, quando há luz em mim, né, eu devo conservar essa luz, eu devo saber que eu tenho um adversário, que ele luta para escurecer eu, e eu tenho que fazer o quê? Buscar a mão de Deus. Uma arma que Deus tem colocado, falado claramente através dessa palavra: paciência. Irmão, o que tem de pessoas na face dessa terra perdendo a paciência? E quando nós perdemos a paciência, nós fazemos coisas que nós não devemos fazer. Então nós devemos pedir a Deus: Senhor, conserva em mim a paciência, Pai. Me ajuda, Rei da Glória. Me ajuda a ter amor, sabe? Me ajuda a ser fiel. O que Deus ele vai fazer, irmão? Ele vai nos ajudar, porque ele não quer que nós se perde. Ele não quer que nós sejamos enganados. Ele quer que nós buscamos a presença dele e que nós sejamos vitoriosos. E ele diz aqui, ó: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Deus, irmão, ele avisa, ele mostra para nós aonde está o perigo. Afasta, irmão. Se a pessoa você observa: não, pastor, não vai, posso fazer nada, né? Mas aquele que afasta do mal, aquele que afasta do perigo, ele é abençoado e ele é avisado, ele é alertado por Deus para ele afastar do perigo. Afasta, dê ouvido, irmão, a voz de Deus. Não deixa que Satanás te engana. Não deixa o diabo entrar dentro da sua casa e fazer a maior ruaça, acabar com o casamento, acabar com a sua amizade dentro do seu lar. Seja esperto, seja iluminado pela palavra de Deus. Que a luz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a luz do Senhor, irmão, esteja sobre as nossas vidas. O diabo, ele vai, irmão, procurar fazer de tudo para entrar e fazer um estrago nas nossas vidas. Principalmente nesses momentos. Que muitos, irmão, eles ficam sem ir na igreja, eles se enfraquecem. Eles não conseguem manter aquela vida que eles mantinham na presença de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta, ó. Lá em Apocalipse ainda, 2, no verso 24, ó. Porém, a ti te atiro, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam que alguns chama o segredo profundo de Satanás. Olha que interessante isso. Deus mostra, irmão, que Satanás, ele tem um segredo, ele tem a artimanha de entrar no meio da família e fazer um maior estrago.
palavra de Deus alerta nós que Satanás, irmão, ele se transformaria no final dos tempos como anjo de luz e enganaria até os escolhidos de Deus. Então você tem que estar iluminado. Nós precisamos estar iluminados nesse momento. Para quê? Para que nós possamos nos revestir, sabe? Nos revestir contra as armações do inimigo. E desde ele ganhar espaço nas nossas vidas, nós sim ser mais do que vencedor. Ter a vitória sobre as nossas vidas. Porque Cristo, irmão, ele morreu por nós. Ele deu a vida para nós ser vencedor sobre a face dessa terra. E ele fala aqui, ó, aqueles que permanecer fiel, aqueles que não deixar ser seduzido por Satanás, no final vai receber um prêmio. Eu tenho visto, Deus tem falado muito isso, sabe? Eu tenho ouvido palavra, eu tenho visto Deus falar, principalmente usando o servo de Deus falando que no final da aprovação, a bênção ela vem. E é verdade, irmão. É verdade. Não existe luta no final se você não ser coroado. E todos aqueles que permanecer fiel, todos aqueles que ter paciência, ter amor no coração, nesse momento difícil, Deus vai te recompensar no final. Pode escrever isso, que já está aqui, ó, escrito. Marca que você vai ser recompensado. Porque Deus, ele promete, irmão, que ele daria para nós, aqueles que são fiéis, aqueles que não dão ouvido às profecias mentirosas. Profecia é isso aqui, ó. Isso é profecia. Isso é profecia. Essa palavra de Apocalipse é profecia. Isso é profecia. Se alguém profetizar além do que é isso, não provém de Deus. Então receba a palavra de Deus aí no seu coração. Esteja atento para que o diabo não venha, irmão, ganhar espaço nas nossas vidas, mas que o Senhor Jesus venha ter espaço cada vez mais sobre as nossas vidas. E toda armação, toda armadilha que Satanás fizer, pelo fato de você não estar na igreja, pelo fato de eu não estar na igreja, toda armadilha que ele queira fazer sobre as nossas vidas, que a luz de Deus, irmão, que a luz do Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nós possamos enxergar aquele laço que o diabo está fazendo e nós desfazer dele em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus quer que eu profetizo sobre a tua vida, a estrela do Senhor sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Pai eterno, eu te louvo, Deus, eu te dou graça, Paizinho, por essa palavra. E todos os laços, Pai, toda a armação que o diabo queira fazer sobre as nossas vidas, querendo nos enganar, Pai. Traz a luz a nós, ó Deus, para que nós possamos nos livrar de toda armadilha que Satanás queira fazer, mas que venha prevalecer, Rei da Glória, as tuas promessas, que a fidelidade, Pai, que o amor, que a paciência venha reinar sobre os nossos lares, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Pai, e eu declaro a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E que Deus abençoe, tá? E que nós podamos estar na próxima quinta, ou aqui, ou na casa de Deus, que seja feita a vontade deles. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Deus abençoe.